Olá, tudo bem com você? Bom, espero que sim. Neste vídeo eu quero inaugurar com vocês o debate sobre perfis de alguns jogadores interessantes que poderiam pintar no Brasil, alguns outros que sequer hoje poderiam pintar teoricamente no futebol brasileiro, exceto por uma situação de muita gestão que envolveria uma gestão muito profunda, mas é jogador que, nesse caso, é sul-americano, que tem um grande destaque e que poderá, inclusive, pintar em uma dessas equipes para que você torce lá na Europa. Então eu quero inaugurar com vocês o debate sobre este tipo de perfil, que eu chamo de perfil principal, perfil 1. Mas em outros vídeos eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um vídeo de um perfil de jogador desse nível e vou fazer depois um vídeo, aí não, no caso não com um jogador, mas com pelo menos 3 jogadores, talvez com 3 jogadores apenas, que poderiam pintar certamente no futebol brasileiro, numa equipe grande do futebol brasileiro que luta pelas grandes conquistas no cenário sul-americano. Mas nesse caso também jogadores que poderiam pintar em várias equipes, né, de todas as dimensões possíveis no cenário do futebol brasileiro. Porque há uma coisa que me incomoda muito, é que equipes daquelas que caem para a segunda divisão, aquelas que estão na segunda divisão, aquelas que estão na parte de baixo da tabela do Brasileirão, aquelas que estão em outras divisões, quando pintam um jogador estrangeiro para esse clube, geralmente esse jogador ele é apresentado ao dirigente pelo empresário. Aí não tem um serviço de scout muito refinado para apresentar bons valores. Em geral, aparece um jogador que às vezes não deu certo em lugar nenhum. E aparece nesse clube, e às vezes é contratado. Isso por quê? Porque no futebol brasileiro tem muito dirigente que tem uma relação aí muito esquisita com alguns empresários. E também com os quais acabam tendo tratativas ainda mais esquisitas, mais estranhas no futebol brasileiro. Isso acontece por isso. Isso acontece também pela incapacidade do dirigente de entender um pouco mais de futebol. Então, para ele fica muito mais fácil, por exemplo, aceitar um jogador que o empresário está apresentando para ele do que o contrário. E tem também essa história de clubes de perfil, digamos, médio, né, ou pequeno, do ponto de vista do acesso a títulos grandes aqui no futebol brasileiro. Isso para mim é o que me faz, na verdade, dizer que uma equipe é grande aqui, usando um pouco a tradição, o que está na mentalidade das pessoas. Então, desse ponto de vista, o acesso a títulos é um dos requisitos que colocam algumas equipes acima das outras. Porque para mim, não dá, por exemplo, a gente debater a grandeza de uma equipe como o Ceará, ou o Fortaleza, o grande rival do Vozão. Não dá para a gente não falar, por exemplo, da grandeza de um Paysandu, assim como o seu grande rival, o Remo. Não dá para falar. Há uma grande quantidade de títulos estaduais que essas equipes conquistaram. Ah, mas é estadual. Bom, foram os estaduais também que construíram a grandeza das equipes aqui do Sudeste. Certo? Até muito antes da gente ter, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, né, eram os estaduais, eram esses torneios mais regionais que construíam as grandes equipes do futebol brasileiro. Então, não vem me dizer para mim aqui que o estadual não qualifica, não faz uma equipe ser grande. Né? Tem equipe brasileira, tem pouquíssimos títulos brasileiros, tanto de pontos corridos como, por exemplo, da Copa do Brasil. Dá para contar as equipes brasileiras que ainda tem Libertadores, por exemplo. Tem muita equipe grande que não tem Libertadores. Isso está acabando, mas tem algumas que ainda não tem. Né? Então, agora o acesso à torcida, aos títulos, também faz para mim com que alguns clubes que não são considerados grandes, para mim sejam grandes. Então eu coloco nisso aí o Ceará, o Fortaleza, o Goiás, né? O Coritiba, certamente o Coritiba. E claro, o Atlético Paranaense também até conquistou um título recentemente no cenário do futebol brasileiro. Ok? Então o que acontece? Eu vou então indicar aí no caso num vídeo perfis para times como o Ceará, para times como Fortaleza, para times como Sampaio Corrêa, para times como Remo, ou para Flamengo, Corinthians, e vou apontar também um perfil que está se destacando muito na América do Sul, que pode até não pintar por aqui, mas que poderá pintar na Europa em qualquer momento. Vamos começar o vídeo com o tipo de perfil 1, né, o principal. Apontar um jogador que hoje já está sobrando na América do Sul. Já seria muito difícil ele pintar no futebol brasileiro, quase impossível, exceto para uma situação de gestão muito favorável. Mas eu acho muito complicado a gente pensar, por exemplo, na chegada de um Pedro de la Veiga do Lanús hoje para quaisquer equipes grandes do futebol do Brasil. O de la Veiga, ele chega ao Lanús com 14 anos, né, atuava antes pelo Ferrocarril Mindela, ali do sul da grande Buenos Aires. Ele é de Olavarria, ali também
no sul da Grande Buenos Aires. Eu estou tentando, gente, ao falar aqui, tentando deixar de lado um pouco o sotaque de espanhol. Né? Não falar Olavarria, por exemplo, né? Porque é uma coisa que eu percebo que às vezes está incomodando algumas pessoas. Então, estou tentando deixar de lado um pouco e apenas pronunciar em espanhol aquelas situações que realmente precisam ser pronunciadas, né? Então, ele é de Olavarria, ali no sul da Grande Buenos Aires, né? E ele vai fazer um teste no Boca, vai fazer um teste no River, ele é rejeitado nesses dois clubes. Procura o Granate, o Lanús, acaba passando no Lanús. Assim que ele passa no Lanús, ele é direcionado para a escola dos garotos do Granate, que fica do outro lado da rua, não fica dentro do clube, fica do lado de fora, ali. Quando os pais do De La Vega, né, achavam que o garoto precisava ter uma educação ainda melhor, eles admitiam que a escola do Lanús era muito boa, mas supunham que o fato de existirem apenas jogadores que fossem do Granate, e todos eles ali já com uma carreira de futebolística encaminhada, aquilo poderia fazer com que aqueles garotos não se interessassem tanto por um processo de formação educacional interessante. E que a concorrência também ali talvez não existiria ali naquele ambiente. Que a formação do De La Vega não seria das melhores. Então eles acabam decidindo a colocar o garoto numa escola que não seria a escola do Granate. Uma escola para que ele tivesse uma formação mais ampla na concepção dos pais do Pedro de la Vega. Então, eles colocaram o garoto numa escola, né, num colégio particular, ok? Não. E aí tem algo interessante para a gente pensar, né? Há escolas públicas hoje lá na Argentina que tem nível, assim, tão alto, né, que se equipara aos melhores colégios particulares do país. Aqui em São Paulo há algumas dessas escolas também, mas cada vez há menos. Havia em Pinheiros, por exemplo, aqui, uma outra escola, né, que tinha muito projeto interessante de educação, mas isso cada vez está desaparecendo, porque estão destruindo a educação. No Brasil inteiro, aqui em São Paulo nem se fala. Há muito cinismo, por exemplo, do governo estadual que está no poder aí, né, com um partido tal há muito tempo e que está destruindo a educação da mais importante cidade do Brasil. Então essas escolas que eram modelos, elas já não existem mais, né? Certo ou errado, esse é o fato. E não adianta falar que, porque é um partido tal, porque também aqui em São Paulo a gente teve, não no estado, mas na prefeitura, a gestão de muitas linhas partidárias. Então a questão não é o partido, a questão parece que é a cabeça mesmo do político. Na Argentina há escolas públicas que são de altíssimo nível. Há escolas públicas, por exemplo, em que a pessoa sai da escola pública falando inglês fluentemente, gente. Fluentemente. E com detalhe, o padrão do inglês deles é o padrão britânico. Então, eles colocaram o De La Vega numa escola pública. E o garoto, lá na escola dele, ele passa a ser um dos melhores da escola. Um dos melhores alunos da escola. Era o cara, por exemplo, que fazia os discursos. Né? É o cara, por exemplo, que na formatura acaba sendo o cara que ele vai fazer o discurso para todo mundo. É um garoto que tem muito empoderamento. Ele tem uma irmã, por exemplo, que é muito feminista. Uma jovem que é muito feminista. E ela o influencia muito. E ele, por exemplo, tem visões também ligadas a esse tipo de coisa, ligado à questão de gêneros. Né, ligado a questões raciais. De La Vega é um cara, aquele cara bonitinho, loirinho, branquinho, europeu e tal, que, por exemplo, fala muito de questões raciais, né, fala muito das questões dos bolivianos, enfim, dos paraguaios que estão na Argentina, menos da questão dos negros, quando pode também fala, mas na Argentina a gente sabe que o afrodescendente é muito pouco presente lá na Argentina. Então ele destrói na carteira do Lanús de maneira que ele vai subindo muito rápido. E aí lá no Lanús eles colocam, por exemplo, o garoto na reserva, na equipe reserva, antes dele ir para a equipe principal. O De La Vega não passou por isso. Ele foi diretamente para a equipe principal. Ele estreia em 2018. Né? E em 2018 ele tinha ainda 16 anos. E já destrói na estreia. Quando ele pega na bola, as pessoas percebem que ele é diferente. Como é que joga o De La Vega? Ele joga da seguinte maneira, gente. Ele é o jogador do futebol total. O De La Vega, se você procurar, por exemplo, aí nessas páginas da internet, provavelmente você vai ver o De La Vega atuando ou pelo setor direito ou pelo setor esquerdo. Ele tem atuado mais, inclusive, pelo setor esquerdo como extremo esquerdo, embora ele seja destro, né? Sabe trabalhar muito bem pela esquerda, sabe trabalhar muito bem pela direita. Ele pode ser, portanto, um extremo destro ou extremo canhoto. O De La Vega pode ser, por exemplo, um jogador de meio de campo, do tipo que conduz bola pelo corredor central. Ele é muito bom nisso. O De La Vega pode ser um volante, gente, um segundo volante, um 8. O De La Vega pode ser um primeiro volante. Teve momentos, a primeira vez que ele sai da sua devida posição para atuar numa posição diferente é quando ele vai jogar de primeiro volante. E foi um sucesso.
Um sucesso. Então o que acontece? Mas como é que começa a jogar o De La Vega? O De La Vega começa jogando como lateral esquerdo. Ele começa jogando na lateral. Num certo momento, gente, por algumas questões, isso foi sempre assim, por algumas questões da equipe, a equipe que perdia, por exemplo, um ponteiro, a equipe que perdia, por exemplo, um volante. O De La Vega, ele fazia o seu papel pelo setor, ali pela lateral, e ele também conseguia achar energia. Ele dosa demais a energia. Ele é um cara de muita velocidade. Ele é muito veloz, mas é impressionante como ele mantém a condição física durante os 90 minutos. Ele tem uma capacidade, por exemplo, de economizar energia enquanto corre. Ele sabe, por exemplo, os momentos de acelerar e não acelerar. Então ele começou a jogar ali na lateral e também começou a atuar, foi para o setor da volância, né, trabalhar ali nesse setor, porque o jogador fora expulso. O técnico percebeu que ele tinha um grande volante nas mãos. E em uma outra partida começou também a colocar o De La Vega na volância. Eis que, num certo jogo, ainda no jogo em que ele estava jogando como volante, né, a equipe estava perdendo a partida e ninguém estava conseguindo jogar um pouco mais à frente. O De La Vega simplesmente assume o setor de criação do campo a partir do corredor central, fazendo não somente passes bem notáveis, como também carregando a bola pelo corredor central. O técnico percebeu que ele tinha também ali um camisa 10 no De La Vega. Que absurdo, que história é essa? Né? Então você tem no De La Vega um camisa 10, um cara que pode ser um volante, um 5, e pode ser também um camisa 10. Dessa forma, sendo, portanto, um 5 e também um 10, que é assim, um 5 que é muito marcador, e um 10 que é muito criativo, você pode ter também um 8. E aí, em alguns momentos, mesmo sem ele fazer necessariamente esse teste, dependendo, em alguns momentos, por necessidade, ele foi colocado como 8, e aí funcionou também muito bem. O De La Vega também, jogando de lateral, numa situação em que só que precisava vencer, né? A equipe, o cara do lado do campo, um garoto que tem um nome bem estranho também, Landuz, mas o cara acaba fazendo um trabalho de segundo atacante, se aproxima bastante do centroavante, fazendo um segundo atacante, num jogo em que o garoto recebe esse pedido do técnico para virar um segundo atacante, o cara que atuava pelo extremo, pelo lado esquerdo do campo, ele recebe o pedido do técnico para fazer um trabalho de segundo atacante, se aproximar um pouco mais do centroavante, ficar jogando perto do centroavante. O técnico pede isso para esse jogador. E ele sai da posição. O De La Vega entende que está errado. Que o jogo do Lanús, naquele caso, poderia acontecer, poderia ser muito eficiente, se existisse de fato um jogador pelo lado esquerdo do campo, fazendo o trabalho de um extremo, puxando mesmo o jogo por ali, aprofundando bastante o campo, gerando cruzamento, gerando drible, desmarque, né, que é uma coisa que é muito bom, essa questão do desmarque. Ele vai atuar como extremo e ele leva a equipe à vitória. Então ele passa a ser tido também como extremo. E a partir daí foi tão boa a participação dele nesse jogo que ele passa a atuar praticamente como um extremo esquerdo, alternando de extremo esquerdo para extremo direito, a depender da situação, a depender da necessidade da equipe. Então é um jogador total. É um jogador que tem como forte algo que vai certamente levá-lo para o futebol europeu. Quando a gente fala, por exemplo, que equipes que vai desde o Real Madrid, né, a Inter de Milão, Genoa na Itália, né, ao Galatasaray e a clubes na Inglaterra, por exemplo. Todos esses clubes interessados, em algum momento se interessou pelo De La Vega, tudo isso acontece por essa capacidade que ele tem de ser um atacante que recompõe e às vezes recompondo ele trabalha melhor na defesa do que muitos defensores, gente. É um jogador de futebol total. Na verdade, ele entra na equipe para jogar como extremo hoje, mas ele é um jogador de circulação. Circula por todos os setores do campo. Você não vai ver o De La Vega preso ali no setor esquerdo. Quando a equipe precisar dele ali como extremo, ele vai estar lá para ser um extremo pelo setor esquerdo. Mas ele vai, na maior parte do tempo, frequentar vários espaços do campo, sobretudo o setor de ataque. Ele tem drible em velocidade. Ele tem um arremate potente, né, de média e longa distância e certeiro. É um garoto de 1,72 m, tem mais ou menos 70 quilos, né? E que consegue, por exemplo, ter muita força no arranque, na condução de bola, né, no drible, na confiança. É o cara que confia que o jogo dele vai funcionar. E ele é muito associativo. O De La Vega é um tipo de jogador que ele se aproveita muito, né, da criação de jogada. Quando alguém cria uma jogada e precisa de associação para que essa jogada ganhe mais construção, ganhe mais refinamento, o De La Vega é o jogador, o jogador mais interessante, ideal, digamos assim, para gerar essa associação. E ele o faz. Mas é também um cara que também cria essas jogadas que vão necessitar depois de associação. Ele favorece, portanto,
essa questão de associação no ataque, ou seja, jogadores que se associam, em geral, muito próximos uns dos outros, para conduzir, né, a bola, né, a jogada, até a sua finalização, perto da área. Né, numa progressão, às vezes, que é feita até mesmo em bloco. Né. O De La Vega é esse cara para gerar a liderança, né, para liderar esse bloco que avança para o ataque. Ele é o cara para criar essas jogadas, né, que gera as associações dele com outros jogadores no setor de ataque. É um cara, portanto, que tem uma leitura tática muito boa, uma leitura dos acontecimentos muito boa e muita personalidade também dentro de campo. Josa, o De La Vega é ruim no quê? Olha, gente, eu diria para vocês que ele tem dois problemas. Um deles eu acho que não é um problema, ele precisa evoluir na questão do jogo aéreo. Ele tem apenas 1,72 m, dá até para entender, mas eu acho que acho que a impulsão pode trabalhar melhor, pode por exemplo, compensar esse tipo de coisa, às vezes, no jogador que não é tão alto. E como no De La Vega tudo em altíssimo nível, a gente precisa também, não precisamos cobrar isso dele, né? Mas a gente percebe que esse é um ponto que poderia evoluir um pouco mais. E o outro ponto? O outro ponto é que ele deveria ser um pouco mais fominha. É isso. É isso. É um jogador que tem uma capacidade tática muito boa, né? Gera um enriquecimento tático para a sua equipe muito bom. Mas eu acho que ele precisa ser um pouco mais fominha. Se ele conseguir ser um pouco mais fominha em alguns momentos, ele que tem um tempo, né, sabe, um entendimento da hora de soltar a bola, de fazer o passe, que é muito... só é superado, na minha opinião, pela questão da recomposição, que é de altíssimo nível. Mas essa questão do entendimento da hora de fazer o passe, isso também no De La Vega é alto, é a um ponto extremamente alto. Mas até em função de tudo isso, eu diria para vocês que ser fominha poderia ser mais interessante para esse jogador e poderia melhorar ainda mais no futebol sul-americano. Acho que é um jogador que não vai ficar muito tempo na América do Sul. Pode, por exemplo, ser vendido na abertura da próxima janela. É um jogador que, se uma equipe grande do Brasil quisesse contratá-lo, poderia até tentar com o Lanús algum tipo de associação ali nessa contratação, tudo mais, poderia até acontecer, mas é muito difícil. É um jogador hoje para Manchester City, que inclusive parece que tem interesse nesse atleta, né? O City, como outros, mas agora a bola da vez é o City, o interesse da vez é o do City, e ele pode perfeitamente pintar nessa equipe do Guardiola a partir da próxima temporada. Meus amigos, minhas amigas, obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste longo vídeo até o final.